Pessoal, boa tarde. O motivo desse meu vídeo é a gente poder dar continuidade aí à série do PGR-HO Covid-19, que num primeiro momento eu gravei alertando os colegas sobre a real necessidade de implementar uma medida com eficiência, com eficácia nas empresas frente à existência desse risco biológico que não podemos negar que está hoje sim nos ambientes de trabalho das empresas, das indústrias, que é o Covid-19. E eu fui procurado por vários profissionais da área, em inbox e por e-mails, enfim, pedindo um esclarecimento ou informações que possam demonstrar como podemos implementar algo de forma documental e prática, para estabelecer uma característica de eficácia, de eficiência e evitando assim a negligência da empresa, ou irresponsabilidade dela na não implementação. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui chamando a atenção de vocês que dentro desse nosso PGR podemos começar com um cronograma parecido como esse, onde você estipula as partes do seu PDCA e nela você começa a atribuir datas onde você vai desenvolver as etapas do seu PDCA. Esse seria um cronograma inicial da implementação do seu PGR. Na sequência disso, e lógico, antes da implementação, você pode estar fazendo uma análise de como está o atual cenário da empresa antes dessa implementação. Aqui no caso eu utilizei alguns indicadores seguros do que seria um posto de trabalho ideal, e coloquei alguns graus de risco, referente aí aos postos de trabalho. E fiz uma correlação entre eles, e atingi o quê? Um percentual que me disse, os setores da empresa, qual o percentual, de indicadores que eles atendem. E assim consegui abranger os indicadores que esses setores, atendem ou não atendem. E dali para frente o quê? Instituir medidas de prevenção dentro de toda essa literatura que está sendo passada para nós aí a nível nacional, por Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e assim vai, e outras criadas por nós, profissionais da área de segurança do trabalho, e instituímos ela dentro desse nosso programa. A partir daí também, pode-se criar também uma outra ideia, esse mapa aqui do fluxo social na empresa. O que seria isso daqui, gente? Vocês vão procurar descobrir, garimpar dentro da empresa características, que a classe trabalhadora tem, tanto dentro como fora da empresa, e na qual você pode estar passando algumas recomendações, algumas ações preventivas. Tá? É comum a gente encontrar o quê? O trabalhador ele trabalha o dia inteiro na empresa, à noite ele é Uber. Então, é um fluxo social isso daí. Então, você traz isso para o cenário do seu PGR também, passa uma orientação de como o trabalhador pode se conduzir. Às vezes o trabalhador ele trabalha lá na empresa o dia inteiro, ele vai para casa e na casa ele mora com uma pessoa que é um profissional da saúde, é uma profissional da saúde, que está o dia inteiro no hospital combatendo o vírus. Então é um fluxo social isso daí que você pode trazer para dentro do seu PGR e está orientando aí as empresas aí, e os trabalhadores sobre essas ações preventivas, essas recomendações também nesse fluxo social. Outra característica também que você pode estar agregando ao seu PGR, é o que? É essa análise da probabilidade do contágio desse risco, do contágio de pessoa para pessoa dentro da sua empresa. Aqui no caso aqui foi criada até uma situação antes do PGR e depois uma situação depois do PGR. Você pode ver por aqui, que houve o quê? Houve uma baixa aqui na probabilidade do risco por conta dessa matemática que a gente faz aqui do NPI, tá bom? Vem inclusive atender a NR1 hoje, que fala sobre a questão da gente fazer a análise da probabilidade do risco, tá? De riscos. Um outro documento importante que funciona tanto na prática como, lógico, na forma documental também, você está passando para os trabalhadores o quê? Instruções de segurança, aqui no caso aqui, foi o setor de expedição e frota, lá naquele meu mapeamento inicial era um posto, um setor de alto risco, quer dizer, antes do PGR, e foi feito o quê? As obrigações preventivas, os protocolos de trabalho específico e foi passado para o trabalhador, tá? Onde ele assinou, datou, enfim. Também é uma maneira também eficiente de
implementar essa documentação, né? Instruções do uso de máscara, né? Aqui a gente fez aqui a instrução do uso de máscara, né? Passou para o trabalhador uma atenção que ele deve ter esse respeito, o modo de usar, o modo de higienizar, né? E o compromisso e a responsabilidade dele com o uso de máscara, né? A gente passa também uma questão aí, né? Uma campanha, né? Sobre o alerta aí sobre a possibilidade do contágio, mostrando que a gente quer trabalhar nesse risco, no baixo risco, por isso que, né? Para todo mundo usar a máscara, né? Você pode fazer uma campanha, não esquecer de dar treinamento para eles acerca disso, do uso da máscara, de higienização das mãos, tá bom? Né? Protocolos, você pode instituir também protocolos do setor, que nem aqui nesse caso aqui é um protocolo de ação no refeitório. Então você coloca lá um objetivo, uma meta e como vai ser esse protocolo. Esse exemplo que eu estou dando aqui é de refeitório, mas tem vários que a gente fez aí para alguns clientes, né? De refeitório, de limpeza geral, de carga e descarga, de almoxarifado, bom, e assim em diante. Criar os protocolos, passar isso para os funcionários, afixar isso nos locais, né? Lógico que também outra coisa que deve acontecer e deve ser documentada é sinalização, né, gente? Sinalização, aviso, informes espalhados por toda a empresa, tá? Não podemos também deixar, gente, de criar o que? Olha só, um fluxograma de atendimento de caso suspeito, tá? Ou de caso confirmado, criar esse fluxograma para poder saber o que fazer, tá bom? Tá? Criar esse protocolo de caso de confirmação, ou seja, foi confirmado? Foi. E agora? O que a empresa faz? Então a empresa vai ter que agora o quê? Rastrear quem eram as pessoas que tinham contato com aquele funcionário, fazer uma higienização realmente, né, por inteiro nos postos que aquele funcionário estava no setor, aquele confirmado de Covid. Então essas são outras características, né? A questão do fluxograma também, antes disso, nos leva à questão do monitoramento sintomatológico, tá? Que é você fazer um monitoramento mesmo, medir febre, fazer um checklist, né? De sintomas, possíveis sintomas, dor de garganta, febre, cansaço no corpo, espirro, né? Enfim, características, né, de monitoramento da sintomatologia do Covid, né, antes desses funcionários entrar na empresa, né, e se possível até durante, né, o período que estão na empresa. Então esse é um outro documento e uma outra implementação que deve acontecer, né. Depois outra coisa que você pode fazer, como eu fiz aqui, né, pós-programa, pós-implementação, pós-medidas implementadas, né, eu criei o quê? Todos aqueles indicadores seguros iniciais, com todas as medidas que foram implementadas, eu peguei, né, esse gráfico, né, com a finalidade de fazer uma análise do nível de performance da implementação do programa, né? Então eu peguei os indicadores, peguei as medidas, fiz uma correlação entre eles e isso foi me dando resultados, níveis de categoria de risco, né? E você pode ver que essas correlações foram me dando categorias de risco baixas, né? O que lá na frente, né, com a mesma casa da qualidade, que é como é conhecido esse gráfico, a casa da qualidade, né, com esses resultados eu consegui o quê? Baixar o risco de contágio de pessoa para pessoa na empresa. Então você consegue documentar e você consegue comprovar isso numa fiscalização, numa briga trabalhista, tá? Então essas são as finalidades, gente, que eu chamo a atenção dos colegas aí da profissão para não negligenciar, sabe? Começar a fazer isso na empresa, começar a conduzir isso de maneira séria, tá? Eu tenho aí clientes que me procuraram a semana passada, início dessa semana, que já receberam notificação do Ministério do Trabalho, instruindo, alertando, né? Orientando eles quanto à implementação de medidas, né? A fim de evitar ações, né? Ações judiciais, ações fiscais, ações cíveis, né? O Ministério do Trabalho aí vai ficar aí 6 meses, 180 dias, sabe, atuando dessa maneira. Então, está na iminência aí de vocês que prestam consultoria, receber aí um e-mail aí de um cliente que foi notificado pelo Ministério do Trabalho com esse tipo de e-mail, tá? Então vamos levar aí a questão da implementação aí desse risco biológico de maneira séria, tá? Como eu já disse no e-mail anterior, né, nem todos os colegas estão habituados com o risco biológico, porque outrora, né, não era comum ele aparecer em todos os ambientes de trabalho, mas hoje com a pandemia do Covid ele aparece. Então vamos levar isso a sério, tá bom, pessoal? Um abraço aí para todo mundo aí.